Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje vamos falar aqui sobre o Kit Brasil, os 12 óleos essenciais mais vendidos no mundo e essenciais para o cuidado da saúde física e emocional de toda a nossa família, tá? Então vamos lá rapidinho falar aqui sobre eles. A primeira coisa é que falamos aqui sobre óleos essenciais com selo de pureza CPTG, tá? Então, eu quero falar com vocês sobre os 12 óleos e as formas de uso também para você já aprender como usar no seu dia a dia, tá bom? Então, nós vamos falar a respeito da ingestão e é importante você saber que estamos falando de óleos essenciais doTERRA com selo CPTG, por isso podem ser ingeridos com segurança, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa, por que usar os óleos essenciais? Nós acabamos pensando que uma solução natural é algo alternativo, quando na verdade nós fomos feitos do natural, para viver da natureza. O tempo todo que a gente ouve médicos falando acerca de saúde, qualidade de vida, a gente ouve, abra menos embalagem, come mais o que vem da natureza, né? E por quê? Porque o nosso organismo, ele metaboliza melhor o que é natural. E é por isso que ele metaboliza tão bem os óleos essenciais e também por essa razão que a gente consegue ter benefícios físicos e emocionais com algo que conversa, com o nosso corpo. Por exemplo, uma capacidade aqui que os óleos essenciais têm é de ter uma ação dentro da célula. Por exemplo, o On Guard, O On Guard, ele tem a capacidade de, vulgarmente falando aqui, derreter, ele penetra nas células que estão invasoras, Então ele penetra nelas e consegue desmembrar elas, e com isso elas perdem força, e é por isso, por exemplo, que quando a gente está iniciando um processo de resfriado, alguma coisa assim, e intensifica o uso do On Guard, o nosso organismo recupera mais rápido. Por quê? Porque os vírus, as bactérias, eles como se eles se desfizessem, Por quê? Porque o óleo essencial tem essa capacidade de uma ação intracelular. Então ele penetra na célula. Por exemplo, o olíbano, ele é capaz de fazer um processo que chama apoptose, que é o suicídio celular. Deixa eu abrir o tempo aqui. O suicídio celular. Então, os óleos essenciais são extremamente poderosos, concentrados, puros, e são realmente uma solução natural que a gente pode usar com tranquilidade desde os bebês, e existem inúmeros estudos científicos que comprovam a ação dos óleos essenciais, hoje em dia. Os óleos têm compostos químicos, então, por exemplo, aqui a lavanda, ela tem compostos como linalol, que são sedativos, ansiolíticos, Então, o composto químico natural daquele óleo vai promover uma reação no nosso corpo. Assim como quando a gente está com uma dor de cabeça, você sabe lá o que a gente tem que tomar. Quando a gente está ansioso, a gente já sabe o que tem que tomar. Então, a mesma coisa é com os óleos. O nosso objetivo aqui é compartilhar com você qual óleo, que você vai utilizar naquela situação que no dia a dia estamos acostumados a correr para um comprimidinho, tá bom? Então, vamos começar aqui falando da lavanda, A lavanda, como eu falei agora, ela tem compostos sedativos, ansiolíticos. Então, tudo que você pensar em acalmar, a lavanda pode proporcionar essa tranquilidade. Então, por exemplo, tanto quando a gente pensar em... Hoje eu tô cheia de por exemplo, Mas vamos lá. Alguns vícios de linguagem. E aí a gente, por exemplo, de novo. Quando a gente está ansioso, ou quando teve uma queimadura na pele, ou um ferimento, um arranhão, Então, acalmar, tudo que precisa acalmar. E como que você vai fazer o uso? Aromaticamente, quando for para as emoções, Então você pode, eu não vou passar todos aqui, senão vai ficar muito óleo em mim, mas, por exemplo, a lavanda aqui você pode aplicar no peito, uma gotinha na mão, espalha, não é esfregar, esquentar, nada disso. Espalha e inala. Inala sempre por pelo menos 10 segundos. E pode inalar várias vezes de 10 segundos, tá? Você pode fazer isso várias vezes ao dia. A lavanda, como ela é bastante calmante, sedativa, ansiolítico,
em algumas pessoas elas podem promover aquela queda mesmo, assim, aquela baixa, sabe? Então, se for o seu caso, utilize menos vezes durante o dia. Para o sono, em geral, para o sono, também a lavanda é uma excelente indicação. E como que você vai utilizar? Uma gotinha no travesseiro ou na sola dos pés. Vai promover um sono reparador, né? Vai trazer ali realmente, você acorda descansado. E eu indico a lavanda principalmente para quem dorme. Porque muitas pessoas têm facilidade em dormir, mas têm dificuldade em descansar. E aí acorda pela manhã cansado. Então, eu faço uso da lavanda e percebi esse resultado em mim. Eu sempre dormi super bem, mas eu comecei a acordar cansada. E aí, desde que eu comecei a usar a lavanda, eu não tive mais... eu comecei a acordar, sabe? Quando você acorda bem para levantar, para começar o seu dia. Então, eu percebi essa diferença, tá? Então, eu vou falar aqui algumas outras pontos que a lavanda é bem legal, pra gente não estender muito. Então, ela vai acalmar cicatrizes, ferimentos, cortes, irritações, queimaduras, interromper processos alérgicos, né? Ela é anti-histamínica, recuperar o apetite em caso de pessoas que sofreram com anorexia, depressão, bulimia, auxilia no controle do estresse, da ansiedade. No bruxismo, né? Então no bruxismo você pode aplicar aqui, ó, antes de dormir, aplica no maxilar, vai auxiliar. E uma coisa muito importante sobre o bruxismo, eu vi uma pesquisa outro dia dizendo que quem range os dentes é porque não relaxa, não entra no sono REM, que é aquele sono mais profundo, e que isso está acontecendo principalmente com as crianças. Então é muito importante a gente já pensar aí no sono das crianças, porque às vezes elas não têm dificuldade para dormir, parece que elas dormem a noite toda, mas se elas estão tendo essa questão do bruxismo, ela não está entrando nesse sono mais profundo, e isso vai trazer uma série de problemas para a vida dela, né? Não dormir é um grande problema, e às vezes a gente não tem noção do tamanho da importância de dormir, né? Da reparação no nosso corpo e tudo mais. Ela também alivia coceiras, picadas, dermatites, irritações na pele. Então a lavanda é incrível. Para cólica, você pode diluir ela num creme que eu tô sem nenhum aqui, mas um creme de óleo de coco, por exemplo, ou um creme base, e massagear a região do abdômen, né, para diminuir a cólica. Reduzir a pressão alta, então também o uso diário da lavanda vai auxiliar na ansiedade, no estresse e, por consequência, na pressão alta também. E nas emoções, tudo que você pensar em acalmar, a lavanda vai ser muito eficaz, tá? Aí nós temos a melaleuca. A melaleuca é um poderoso antifúngico. Então, tudo que você pensar em fungo, a melaleuca vai ser indicada. Então, micose de unha, micose de pele, você vai aplicar, né, nas unhas pela manhã, à noite. Você vai aplicar todos os dias antes de colocar o seu calçado. Por quê? Porque muitas vezes os fungos ficam nos calçados. E aí, por isso que a gente não tem uma recuperação, muitas vezes, da unha, né? Na maioria dos casos, o tratamento para uma unha leva mais de um ano, porque é o período de crescimento total da unha, né? E a gente precisa se ater à limpeza, à higiene dos calçados, porque se os fungos ficam nos calçados, a chance de recuperação da unha é muito pequena, né? Porque a gente cuida da unha e põe ela no fungo. Põe no fungo, aí fica complicado. Então, é muito importante a gente pensar nisso. O melaleuca também é muito bom para a gente desinfetar alimentos, objetos, aparelho dentário, né? Então é muito, muito excelente. Apoiar o sistema imunológico em processos de resfriado. Quando você percebe uma coriza, um desconforto, passa a lavanda a melaleuca sobre o nariz, que você vai perceber melhora muito rápida, né? É muito incrível. Para pele, ótimo para secar cravos e espinhas. Para o aparelho respiratório também a melaleuca é muito boa. Gente, eu tô acompanhando aqui as fichinhas, porque às vezes são tantos benefícios que a gente esquece, né? E depois, quem quiser essas fichinhas aqui, pode pedir também para quem te convidou para participar aqui da live, que eu tenho certeza que ela vai poder te encaminhar, tá? Todos os membros da nossa organização tem, ou se não você faz parte e ainda não tem, pede que a gente caminha. Reduzir odores corporais, repelir piolho, caspa, sarna, infecção de ouvido. Gente, para infecção de ouvido é ótimo. Você não pode pingar óleo essencial dentro do nariz, do olho e do ouvido.
Então, como que você vai usar melaleuca para dor de ouvido? Vai aplicar em volta, tá, do ouvido, ou vai colocar numa bolinha de algodão uma gota e vai colocar a bolinha de algodão dentro do ouvido. Já fiz com a minha filha e é sensacional o resultado. Fiz uma vez, ela dormiu a noite toda, que já seria raro, né, com dor de ouvido, acordou no outro dia ótima. Então, foi muito, muito bom mesmo. Dores de garganta, também você pode massagear, você pode fazer um bochecho, tá? Para banho de assento, a melaleuca também é incrível. Então, você pode pegar uma bacia com água morna, colocar um pouco de água e em torno de 5 gotas de melaleuca. E fica ali por 20, 30 minutos, pelo menos uma vez por dia, tá? Então, ela vai ser muito importante em tudo que você pensar em combater fungos. Aí, nós temos aqui o Peppermint. Gente, Peppermint é um querido, né? Esse daqui eu amo, utilizo ele todos os dias. E aí você coloca aqui, ó, uma gotinha na mão, espalha. Espalhar é só para ele não escorrer, tá? Porque ele é muito volátil, evapora muito rápido. E inala. O Peppermint, eu falo sempre que os óleos essenciais têm benefícios colaterais. E o Peppermint é um deles. Por quê? Se você tiver, por exemplo, com dor de cabeça, você pode aplicar assim, ó, nas têmporas, na testa. E pode aplicar na nuca também. E aí bota uma gotinha na mão e inala. Ele é energizante, revigorante. Ele melhora a capacidade da respiração, melhora a capacidade do treino. Todos os dias eu desço para andar, que a gente tá sem academia aqui, né? Então eu desço para andar no condomínio mesmo, 6, 6 e 10 da manhã. E aí eu inalo o Peppermint, gosto de inalar com cítrico também, então junto com tangerina, com lemon. E aí é revigorante, a gente consegue realmente ter muito mais disposição, até porque como ele expande, né, o nosso pulmão, a gente consegue ter mais condicionamento para respirar. Então o Peppermint é sensacional, além de aliviar as vias respiratórias, né, que você vai ter muitos benefícios aí de usar o Pepper todos os dias. Uma coisa muito importante, gente, a gente precisa entender que os óleos essenciais, eles não são remédios, então não é para remediar, não é para usar quando precisa, porque nós precisamos todos os dias. O óleo essencial, ele é para você, assim como o alimento. Então, assim como a água e a comida que você coloca no teu corpo todos os dias, você precisa utilizar os óleos essenciais, de acordo com a necessidade do teu corpo. Por quê? O corpo precisa, o corpo vai metabolizar todos os dias. Nós passamos por processos inflamatórios no corpo diariamente, né? Nós respiramos diariamente, então todo o suporte que a gente puder dar para o nosso sistema imunológico, para as nossas emoções, para o nosso aparelho respiratório, é muito bem-vindo. E se for natural, melhor ainda. E diariamente é fundamental. Por quê? Muitas pessoas relatam que às vezes começam a usar o óleo essencial para uma dor de cabeça. Ah, eu tô usando óleo essencial para dor de cabeça, então você quer, mas às vezes não resolve. Se você nunca usa o óleo essencial, tá com uma dor de cabeça e usa. Um mês depois você tem uma dor de cabeça e usa. Você tá usando o óleo essencial como se ele fosse um remédio. Como se ele fosse aquele comprimido que você está acostumado a tomar quando está com dor de cabeça. E não é esse o objetivo. O objetivo realmente é que você vá utilizando os óleos diariamente e trazendo para o corpo o que ele precisa para funcionar em equilíbrio, para funcionar bem. Por quê? A dor de cabeça, a dor no corpo, ela é sempre resposta de algo que não está funcionando bem. Principalmente de processos inflamatórios. Se eu estou com inflamação, meu corpo vai responder de forma negativa. Então eu preciso ter esse cuidado, né, de cuidar do corpo num geral, para que ele funcione bem. E aí a tendência de diminuir as dores de cabeça, as dores articulares, os processos inflamatórios é gigantesca. E aí sim a gente passa a ter qualidade de vida. Um outro ponto sobre os óleos usei uma vez, usei uma semana, não deu certo. Não é assim. A gente precisa entender que é um processo que o corpo vai acostumar, que o corpo vai metabolizar aquilo tudo, né? Às vezes a gente tem 30, 40, 50 anos, passou a vida toda usando produtos químicos, remediando os problemas, e aí a gente toma o óleo essencial ou passa 2, 3 vezes e, não deu certo. A gente precisa perseverar e às vezes precisa trocar, que nem a gente falou aqui do óleo
de lavanda para dormir. Mas pode ser que para você a lavanda não te ajude a dormir, né? Que no teu corpo ela não responda dessa forma. E aí você precisa procurar a pessoa que te vendeu esse óleo e falar, olha, a lavanda não tá me ajudando a dormir. Você tem alguma outra opção? O que eu posso fazer? Posso usar de outra forma? Então isso tudo vai ser muito importante se você de fato deseja viver soluções naturais. A Elisângela tá falando aqui que não fica mais sem, quase 9 meses sem nenhum analgésico. Essa é qualidade de vida, né, Elisângela? Não tem preço realmente isso, porque a gente sabe que o remédio, além dele remediar, quer dizer, ele não vai solucionar, não vai resolver, ele vai causar uma série de outros problemas. Quantas vezes a gente vai no médico e aí ele passa 2, 3 lá, anti-inflamatório, antibiótico, anti não sei do que, e já passa um remedinho pro estômago. Por quê? Porque eles vão zoar todo o seu estômago, então precisa usar alguma coisa para desfazer o defeito, né? O efeito colateral que aquela medicação vai promover. E assim, não é que a gente não deve ir ao médico, não é que a gente não deve tomar remédio, não é um movimento antimédico, de forma alguma. É simplesmente a gente aprender a manter o corpo saudável para ter menos necessidade de visitar o médico por questões de doenças, tá bom? Controla com peppermint e a lavanda. Sensacional. Meu marido gosta muito de inalar lavanda, peppermint e olíbano. Uma gota de cada, ele coloca na mão, esfrega, espalha, preciso parar de falar esfrega, espalha e inala. E aí depois ele aplica aqui na nuca. Ele sente muito bem o resultado usando esses 3 para dor de cabeça. Olíbano, ou frankincense, peppermint e lavanda, tá? Uma gotinha de cada na mão, espalha, inala por 10 segundos e aplica na nuca. Deixa eu dar uma acelerada aqui, gente, porque eu falo pra caramba, né? E aí o tempo vai passando. Então, uma coisa aqui que eu esqueci de falar do Piper. Máscara. Cadê? Eu tinha deixado uma máscara aqui. Máscara. Coloca uma gotinha na máscara. Se você não quiser colocar aqui exatamente onde vai ficar no nariz, coloca do ladinho, tá? Aqui dos ladinhos e usa a máscara. Vai melhorar bastante a respiração. Aqui em São Paulo a gente tá aí mais ou menos que volta, não volta, né? Abrir comércio, tudo. Então vai ser muito importante a gente cuidar ainda mais, né? E a gente sabe que vai usar máscara por um bom tempo. Então se puder usar ela com um aroma mais agradável e um efeito terapêutico, por que não, né? Então tá aí mais uma dica do hortelã-pimenta. E uma última dica sobre ele, hortelã-pimenta é multi, assim, muito bom. Você pode pingar uma gotinha na língua para auxiliar na compulsividade por doce, tá? Então fica aí uma dica também a mais do hortelã-pimenta. Aí nós temos a copaíba. A copaíba é incrível, é um poderoso, né? Ele é rico em beta-cariofileno, que é um composto químico da copaíba. Gente, eu tô repetindo lavanda o tempo todo, né? Da copaíba, que é poderosíssimo antibacteriano e anti-inflamatório. Então, cicatrizes, até já falei aqui algumas vezes, a minha irmã fez uma cirurgia no seio de prótese, e aí começou a inflamar na recuperação, ela começou a ficar desesperada, aplicou a copaíba, né, alguns dias, 3 vezes ao dia, e a cicatrização, foi rapidíssima, saiu aquela vermelhidão, né, desinflamou e começou a secar. Então, assim, ela é a fã da copaíba. Uma outra situação também com uma unha bastante inflamada, a copaíba também resolveu. Esses dias também eu fiz a unha, machucou aqui do lado, ficou bem machucadinho. E aí, usei copaíba também na cicatrização, né? Então, um óleo incrível. E aí, algumas das coisas que ele pode proporcionar ele é poderosíssimo expectorante. Então, você pode fazer a ingestão da copaíba, 2 gotas pela manhã e 2 gotas à noite, em uma colher com água ou debaixo da língua, tá? Se você conseguir colocar só na colher e colocar a colher debaixo da língua, a ação é muito mais rápida, porque não passa pelo estômago e a absorção na corrente sanguínea é rapidona. Então, a ação no teu corpo vai ter um benefício bem legal. E fazendo o uso diário, diminui muito os processos inflamatórios. E a maioria das dores, principalmente articulares, vem de inflamação. Então, usando a copaíba diariamente, você vai ter um excelente resultado, tá?
Como expectorante também, através da ingestão, todo tipo de bactéria, auxilia também em processos de doenças degenerativas, tá? Esse composto, o beta-cariofileno, ele é muito semelhante ao óleo de canabidiol, que é o óleo da maconha, né? Muita gente tem utilizado, mas é claro que é inacessível, o preço é alto, precisa de autorização médica para utilizar e tem um efeito alucinógeno, né? Por isso que não é liberado assim, à vontade. E o copaíba não contém esse efeito alucinógeno, por isso que ele é liberado. É extraído aqui da Amazônia, então às vezes você pode já ter ouvido falar de copaíba, mas geralmente é o óleo vegetal de copaíba que você conhece, que é um óleo mais grosso, tá? O óleo essencial é extraído do óleo vegetal. E por isso que ele fica com moléculas tão pequenininhas que são capazes de ultrapassar a camada da pele e atingir a corrente sanguínea de forma muito eficaz e rápida, tá? Em torno de 20, 30 minutos depois que você tem o contato com o óleo essencial, todo o teu corpo já tem todo esse benefício, ok? Então é muito bom realmente. E para pele, a copaíba é incrível para você aplicar em manchas, né? Então ela tem um processo de regenerador, né? De regeneração. Então regenera tecido, auxilia no processo ali de cicatrização, né? Então a copaíba é incrível aí pra gente usar também no dia a dia. Aí nós temos o lemon. O lemon é um cítrico super famoso também. Eu adoro o aroma do lemon, inclusive tá no meu difusor ali hoje. O lemon, ele tem capacidades, ele é rico em um composto chamado limoneno e delimoneno. O limoneno, ele tem uma capacidade, através do uso aromático, de aumentar a produção dos neurotransmissores do bem-estar, dopamina, ocitocina, GABA. Então, quando a gente faz o uso de óleos essenciais como lemon, tangerina, grapefruit, né? Grapefruit e tangerina ainda mais porque eles são riquíssimos, mais de 90% da composição deles é de limoneno, que é esse composto que, em contato com o nosso cérebro límbico, ele vai aumentar os neurotransmissores do bem-estar, né? Então é muito legal. Mas voltando aqui no lemon, além disso, ele estimula o nosso sistema imunológico, purifica o nosso corpo, tem ação diurética, ele equilibra também, ajuda numa limpeza linfática, ele faz um detox. Então, o uso diário, eu tava com o copo aqui, o uso diário de uma gota de lemon em um copo com água vai te fazer muito bem. Você pode fazer isso 3 vezes ao dia. Então pega um copo com água, 200, 300 ml de água, um copo de vidro ou uma garrafa de vidro. Coloca uma gota de lemon, tá? E menos, quando a gente fala dos óleos essenciais, é mais. Então, menos óleos, mais vezes. Então, se eu pego um copo com água e coloco 3 gotas de lemon, o meu resultado é igual ou menor no caso, do que se eu tomar uma gota 3 vezes ao dia. Por quê? Porque o corpo vai metabolizar aquelas 3 gotas e acabou. Se eu faço o uso ao longo do dia, durante todo o dia, o meu corpo vai ter aquelas propriedades no organismo para poder fazer toda essa limpeza, esse detox. Pessoas que às vezes têm problema para ir ao banheiro, quando começam o uso do lemon, percebem bastante melhora, tá? Então, alivia refluxo, azia. Quando você começa a fazer o uso diário do lemon, você percebe essa melhora. Ele também é muito bom para respiração, para o muco, também é legal. Para difundir no ar, ele purifica o ar, melhora a digestão, auxilia também a evitar e a expelir pedras no rim, gordura no fígado. Então, o lemon, realmente, tudo que você pensar em limpar, o lemon vai ser o caminho, né? E como ele é rico nesse limoneno, até para limpeza da casa, limpeza do fogão, da geladeira, remover cola, né? Durex, aquela coisa que você bota uma fita ali, fica com cola, o lemon derrete, então te ajuda na limpeza também, tá bom? Aí nós temos aqui deixa eu ver as 2 fichinhas aqui que não são deles. O On Guard, tá? Vou falar dele aqui, que é o mix da proteção. Também incrível para a gente fazer o uso através da ingestão, 2 gotas pela manhã,
2 gotas à noite. É uma bomba imunológica. Se você não quiser ingerir, você pode aplicar na sola dos pés. Você pode diluir para aplicar na sola dos pés das crianças, tá? Vai ser muito bom aí para o suporte imunológico, nessa retomada das aulas, né? A gente se preocupa bastante com vírus, bactérias, principalmente as crianças quando começam a ir para a escola, né? Acabam ficando muito resfriadas, aí quando um sara, o outro tá contaminado, passa de volta e fica aquela festa do vírus, né? Então o On Guard vai dar esse suporte imunológico para as crianças também e pode ser através do uso tópico ou até aromático. Se você tiver o difusor, você pode usar o On Guard também no difusor, que ele vai promover todos esses benefícios, tá? Também melhora a respiração, também desintoxica o corpo, melhora a circulação, protege, né, contra ameaças sazonais, limpa todo o corpo de germes, vírus, bactérias. No ar, né, ele faz essa limpeza, então a gente também pode usar para limpar a casa, pode misturar com o álcool de cereais para fazer um spray de mãos higienizante, para limpar também celular, maçaneta, né? Então a gente pode usar aí no dia a dia também na limpeza da casa o On Guard. Inclusive nos Estados Unidos tem uma linha de limpeza da casa da linha On Guard, né? Então é bem legal aí, tá? Aí a gente tem o Deep Blue. Deep Blue a gente tem 2 versões. Tem ele assim, ó, em gotas, e o Deep Blue Hub, tá? Ele é um poderoso anti-inflamatório. Então, dores articulares, dor de movimento repetitivo, sabe? Que nem, por exemplo, eu tenho sentido dor aqui nessa parte do braço, de usar muito o celular. Então, a gente tá em casa, né? Acaba trabalhando mais pelo celular mesmo, então começa a inflamar e doer aqui. Então eu aplico diariamente o Deep Blue, ajuda muito, alivia na hora. Você pode utilizar como um pós-treino. Se você tiver a pomada, incrível, porque ela já tá pronta para aplicação, né? Se você tiver o óleo, aí você precisa diluir ele com um óleo vegetal. Pode ser um óleo de coco, um óleo de amêndoas, semente de uva, de abacate, até azeite. E aí você faz uma diluição média de 1 gota de óleo essencial para 5 gotas de óleo vegetal e massageia o local, tá? Os óleos essenciais, eles são voláteis, eles evaporam muito rápido. Então, por isso que quando a gente vai aplicar na pele, precisa diluir, né? Então, deixa eu colocar um pouquinho aqui, ver se ele desce. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu já diluí ele no vidrinho, justamente para eu poder mostrar. Então, aqui eu já tenho óleo essencial e um pouquinho de óleo de coco, tá? Ó, deixa eu ver se dá pra ver. Tá vendo aqui que tá escorrendo, ó? Ele tá escorrendo, e eu coloquei bastante, porque ele tá com o óleo vegetal. E o aroma é maravilhoso. Então, eu passo aqui. Como ele tá diluído, o que vai acontecer? O óleo vegetal vai segurar a ação do óleo essencial por mais tempo nessa região. E ele age desinflamando, tá? Então é muito bom, é um efeito realmente de verdade que alivia a dor. E isso, dor nas costas, nas pernas, um pré-treino, um pós-treino principalmente, né? É sensacional, muito bom nas 2 versões. E aí fica a seu critério qual que é a melhor para você, né? Aí nós temos aqui o Balance, que é um óleo também um queridinho meu. O Balance, ele é um mix de óleos essenciais, tá vendo aqui, ó? Mix de óleos, é um mix de óleos essenciais para o equilíbrio. Esse nome dele, Balance, não é à toa, então é para equilibrar. A gente pode utilizar ele nas crianças, tá? Nos adultos, para tudo, diminuir a irritabilidade, melhora realmente aquele senso de equilíbrio, né, pra gente sentir, questões, por exemplo, nas crianças, né, comportamento opositor, comportamento obsessivo, né, então o Balance é muito bom nessas situações. E aí, como que eu aplico ele? Faço isso diariamente, então, uma gotinha no punho, no peito, e eu aplico assim também na minha filha. Eu aplico nela o Balance ou o Estéreo. O Estéreo é a versão infantil, né, do Balance. E na sola dos pés também, tá? Então aí você pode aplicar pela manhã e à noite. Você vai perceber uma melhora em tudo nessa questão do emocional.
E aí alguns outros suportes aqui que ele pode dar também. Então, aliviar sentimentos de ansiedade, proporcionar melhor tranquilidade e equilíbrio, diminuir o estresse, modular comportamentos em caso de pessoas com alterações neurológicas, para meditação também ele é muito bom, promove a tranquilidade, encorajar em casos de medo, né? A gente está vivendo um momento de muito medo, então o Balance também é muito bom nesse momento. Para ajuda na recuperação também de pessoas que passaram por traumas, luto. Infelizmente, muitas famílias estão vivendo luto, né? Então o Balance pode dar esse suporte aí às nossas emoções, além de todo o suporte ao corpo também, promovendo um relaxamento, tá? Aí nós temos o Brief, que é um outro óleo também que eu gosto demais. Aliás, acho que não tem nenhum óleo que eu não gosto, né? Porque eu gosto de todos. E a gente acaba depois ainda usando mais e outros e tudo mais. Mas esses 12 aqui foram os óleos da minha casa por pelo menos uns 6 meses. Então assim, por 6 meses era só eles que a gente usava. A gente não tinha outros óleos. Eu não tinha dinheiro para comprar outros óleos, né? No começo. Então eu comprei esse Kit Brasil. Essa caixinha, que na época vinha com 10 óleos, era essa caixinha aqui mesmo, agora vem com 12, né? Eu comprei ele e comecei a utilizar, e por alguns meses era o que a gente tinha para utilizar em casa. Então, eu, assim, viciei nos 12 óleos e descobri muita coisa que dava para fazer com eles, né? A gente tem mais de 100 óleos hoje no Brasil, mas se você tiver esses 12, praticamente todas as necessidades da sua casa, da sua família, você consegue atender com eles, tá? Então não se preocupe, às vezes você olha e fala, meu Deus, mas é muita coisa, é muito óleo, como é que eu vou saber usar isso tudo, né? Enfim, você vai saber. Por quê? Primeiro que você vai ter apoio, né? Se você comprar o kit com um consultor, fizer a sua adesão com um consultor responsável, você vai ter apoio, né? Na nossa equipe a gente tem a mentoria aqui, por exemplo, toda sexta-feira às 15, temos outras lives de produto, temos um mini curso, e-books, enfim, a gente temos o grupo, né, onde tem várias aromaterapeutas que compartilham, mães, pessoas que compartilham suas experiências. Então apoio para o uso você vai ter, pode ficar tranquila. E quando você começa a usar, você percebe já ali o que eu tô precisando, qual que eu vou utilizar. Então é um processo tranquilo, tá? Que aos poucos, não queira descobrir tudo de uma vez, mas aos poucos você vai inserindo no teu dia a dia. A gente também faz um protocolo de uso para você, de acordo com as necessidades de cada pessoa da sua casa, quais os óleos que vocês vão utilizar no dia a dia, tá bom? Aí o Brief, então, falando aqui dele, gente, ele é um mix também para o suporte respiratório. Aqui em casa, eu já falei algumas vezes, não faltava antialérgico, né? E a Sofia, minha filha, tava indo na mesma pegada já. Então, desde que ela nasceu, ela tinha muita alergia, ela acorda frequentemente com o nariz congestionado, né? Se descobre muito à noite, tem muita alergia. Então a gente tinha assim muito uso de antialérgico aqui em casa, principalmente pelo meu marido que vivia com a zite da vida atacada. Então quando a gente começou a utilizar os óleos, que eu vi que o Brief era um blend, né, para o suporte respiratório, falei, bom, então é esse que a gente tem que usar todos os dias, né, um doce. E aí comecei a fazer o uso topicamente, então eu aplico no peito, nas costas e na sola dos pés dela, todos os dias, de manhã e à noite. E depois, assim, a gente fez isso por alguns meses para que ela, né, recuperasse ali o sistema respiratório e ficasse melhor. E hoje a gente usa toda noite no difusor, e aí é benefício para toda a família. E topicamente quando ela tá com a sensibilidade, assim, né? Então, ou se descobriu à noite, aí às vezes o tempo virou, ou ficou andando muito descalça, ou enfim, quando é alguma coisa mais pontual. Eu tenho o Brief também aqui na versão roll-on, e já deixo um no quarto dela e um na sala para aplicar sobre o nariz ou no pescoço, né? Para aliviar ali as vias respiratórias e também, ó, é muito rápido, né? Então é muito legal a gente ter o uso dos óleos também com as crianças. Uma situação que aconteceu, né, esses dias, semana passada, ela foi na piscina e aí no final de semana, foi no final de semana passada, que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, né, gente? Mas esse negócio de ficar em casa deixa a gente tudo perdida, né? Então foi no final de semana passada, ela foi na piscina e tava gelada.
e ela já ficou com aquele nariz meio enjoado, né? Ela tava com a minha irmã, eu falei, ó, passa os olhos nela, já passa o brief e tudo. Aí voltou pra casa, aquela coisa de ficar espirrando, e eu falei, olha, vai voltar às aulas, você não pode estar resfriada, você não pode estar espirrando pra ir pra escola, né? Então a escola dela tá no rodízio, mas ela tá indo. E aí, e ela doida, né, pra voltar pra escola, pra rever os amigos. Falei, vamos intensificar o uso dos óleos para fortalecer a sua respiração e o seu sistema imunológico. E foi o que a gente fez. Então eu intensifiquei ali o uso dos óleos essenciais nela, topicamente, e aromática também, usando no difusor, tanto durante o dia quanto à noite. E ela está ótima, né? Foi pra escola ontem, hoje, e tá muito bem. Então, a gente ter essas soluções naturais, né, para cuidar da nossa família, faz muito bem e é muito barato, porque quando a gente economiza dinheiro com remédio que remedia, aquele processo de ficar tomando remédio, dando remédio, que criança é uma tortura, né? Sem falar o mal-estar, o prejuízo, às vezes a gente falta na escola, falta no trabalho. Então, assim, ter o suporte dos olhos é uma qualidade de vida que realmente não tem preço, né? E quando a gente pega também o valor dos olhos por gota, fica muito barato. Então, assim, às vezes você pode olhar o valor e falar, nossa, mas eu achei caro. Né? Muitas vezes acontece isso. Mas se você olha por gota e entende que vai passar a solucionar aquela necessidade, vale muito a pena, tá? Então, concluindo aqui sobre o brief, além de toda essa questão do suporte respiratório para todas as questões crônicas respiratórias que nós temos no dia a dia, ele é muito bom também para quem ronca, porque geralmente quem ronca não respira bem, né? Algumas pessoas sofrem também com a apneia do sono, tudo, e aí você pode aplicar aqui, ó, no pescoço e inalando vai dormir muito melhor. E mesmo que você não tenha problema para dormir, que você não ronque, nada disso, se você coloca uma gota do brief nas mãos e inala antes de dormir, melhora muito a respiração e você consegue ter um sono mais tranquilo, um sono mais relaxante, reparador também. Ou você pode, se você tiver, colocar no difusor, tá? Então, o brief vai ser aí incrível para todas as questões respiratórias. Aí nós temos a tangerina. Gente, eu sou a louca da tangerina. Gosto demais de todos os cítricos. Amo o aroma. Minha filha também gosta bastante, né? Costumo colocar pra ela até aquela pulseirinha difusora. E eu coloco pra ela tangerina, laranja. Lemon também ela gosta. A tangerina, além dela ter um sabor incrível, uma dica com a tangerina é substituir refrigerante. Então você pode colocar uma gota na água com gás. Tangerina, laranja, grapefruit, lemon, todos são uma delícia para você colocar na água com gás e substituir o refrigerante. Então já fica aí uma dica de saúde também, né? A tangerina, ela vai limpar, purificar, desintoxicar o nosso organismo, melhorar estados de depressão e desânimo, isso na forma aromática, tá? Então, sempre que a gente pensar que precisa de um óleo para suporte às emoções, geralmente o uso vai ser aromático. Por quê? Porque quando a gente inala, passa pelo nariz e chega no sistema límbico, tá? E aí que acontece toda aquela questão de liberar, aumentar a produção dos neurotransmissores do bem-estar, do prazer, da alegria, tá? Apoia o sistema imunológico, ajuda também no controle do apetite, apoia o sistema respiratório, ajuda a diminuir sentimentos de ansiedade, reduzir o estresse, eleva o humor, é conhecido como óleo da criatividade, né? Ele traz para a vida, então é muito bom para as pessoas que estão se sentindo tristes, com medo, é muito bom, todos os dias faz parte do meu dia. Ah, que bom, Mônica, adoro mesmo, né? Espero que você esteja se sentindo muito bem utilizando a tangerina diariamente, porque realmente faz toda a diferença, a gente sente realmente a diferença no nosso dia, né? Então ele vai estimular, como eu falei, a criatividade, traz para a vida, ele resgata a infância, né? Então, pessoas que têm ficado muito isoladas, essa coisa do isolamento fez mal para muita gente, né? Principalmente emocionalmente. Então, esses óleos cítricos podem trazer esse vigor, essa vontade de viver novamente. Aí nós temos aqui 2 óleos para encerrar. O Zengest, que também é um óleo que eu gosto muito, uso demais mesmo. Eu tenho ele aqui, ó, essa aqui é a bolsinha que anda comigo na bolsa. Eu tenho ele nas 2 versões, então eu tenho roll-on e gotas, tá?
Eu gosto bastante. Ah, Flávia, é verdade, né? O filho foi, a mãe ficou. E que bom que a gente tem essa solução, né? Porque a saudade realmente incomoda, né? E é legal, fico feliz também de saber que você está usando a tangerina para isso. Então, o Zengest, você pode, ele é do geste, do digestivo, né? Então, ele tem toda essa capacidade do suporte à digestão. Então, tudo que você pensar em estômago, má digestão, refluxo, azia, queimação, ele é um composto de erva doce, gengibre, hortelã-pimenta, anis. É engraçado porque essa é a composição dele, tem os óleos essenciais dos chás que a gente costuma utilizar para problemas no estômago, né? A diferença é que o óleo essencial é 70 vezes mais potente do que a erva. Então a ação é muito mais rápida, ainda mais que ele é um composto, né? Ele é um mix desses óleos essenciais. E também uma gota de óleo essencial equivale a 28 xícaras de chá em matéria de propriedades. Eu tenho um estômago muito sensível, né? Eu não sei se eu tenho intolerância à lactose, ao glúten, essas coisas, porque eu nunca fui atrás. Mas eu sei que quando eu como uma pizza, uma esfirra, uma coisa assim, dá aquela estufada, aquela má digestão, tudo fica horrível. E aí eu já criei o hábito, né, de usar o Zengest. Eu aplico topicamente, né, no estômago e na barriga, todas as noites, depois do jantar, né? Mas se você está com problemas assim diariamente, você pode fazer a ingestão de uma gota na água todos os dias após as refeições, tá bom? Então uma gotinha na água depois da refeição vai te ajudar bastante e auxilia muito também na constipação, tá? Você pode inclusive associar uma gotinha de Zengest com uma gotinha de tangerina na ingestão para o suporte à constipação, ao intestino. Então, tudo que você pensar nessa questão de gases, né, queimação, o Zengest vai ser a melhor alternativa. E aí, por último, a gente tem aqui, deixei para falar dele agora, o frankincense, que é também conhecido como olíbano, tá? O que acontece? O frankincense, ele é um óleo bastante raro, ele é extraído na Somália. Então, uma outra coisa aqui que eu quero falar a respeito dos óleos, e também quero falar sobre o difusor antes da gente encerrar. Mas o que eu quero falar sobre os óleos é que assim, tem gente que fala, o óleo é caro. Depende. A gente tem óleos essenciais a partir de R$24, né? Por exemplo, a laranja, o limão, capim-limão, se não me engano, é 27. Isso a preço de membro. Por quê? Porque faz mais vantagem ser membro e eu vou falar sobre isso no final. Mas alguns óleos, eles têm a matéria-prima muito rara. Então, além da doTERRA respeitar a produção da natureza, o limite de produção da natureza, o acesso à área de extração é difícil. Muitas vezes é só naquela região que produz aquela raiz, aquela planta, aquela árvore, né? Então, isso tudo vai influenciar no preço do óleo. Se de repente você falar, eu gostei do olíbano, mas eu não gostei do preço dele, tem algum outro que eu posso utilizar? Pergunta para o consultor que está te orientando. Às vezes ele pode encontrar uma outra alternativa, né? Para você pelo menos iniciar o uso dos óleos, perceber os benefícios, e é o que eu sempre falo. O problema nunca é o valor. O problema é a gente ter medo daquilo não adiantar. Então, por exemplo, a pomada mesmo do Deep Blue, ela não é baratinha, mas ela realmente resolve. Então, quem compra, quem aposta em comprar, recompra e depois não fica mais sem. Por quê? Sentir dor ninguém quer. A gente já trabalha justamente para poder viver bem. Então, se eu tiver algo que alivia a minha dor, eu compro. Então, às vezes o seu medo é pagar, né, dispor daquele dinheiro. Então, conversa com o consultor que te encaminhou esse vídeo e fala, olha, eu gostei, tenho essa necessidade, tem algum outro óleo? E aí a gente vai descobrindo e administrando a melhor situação e a melhor opção para você, tá bom? Mas não deixe de experimentar os óleos, porque você perguntou o preço do X óleo e achou caro, tá? Pergunta, tem outras opções? Conseguimos fazer, né, esse suporte com outra opção, tá bom? E aí, voltando então aqui no olíbano, ele é um olhão. Então, assim, se você tiver que escolher um óleo, é o olíbano. Por quê? Porque ele é o rei dos óleos.
Então ele você pode passar, tomar, inalar, você pode usar, sabe assim, do jeito que você precisar, que a sua necessidade for, que ele vai promover muitos resultados na pele. Ele é um poderoso regenerador celular, né? Então essa ação que ele tem na célula é fantástica. Ele é riquíssimo na ação antioxidante, né? E tudo que oxida envelhece. Quanto mais tempo a gente consegue manter as células boas, mais qualidade de vida nós temos. E principalmente quando a gente fala de sistema nervoso central. Uma maneira que eu gosto muito de usar o olíbano e uso todas as noites, geralmente, né? É aqui, ó, no topo da cabeça. Como se você fosse fazer uma unção, né? Ungir aqui. Então, bota aqui uma gotinha de olíbano no topo da cabeça. E uma capacidade que ele tem é de ultrapassar a barreira hematoencefálica. Então, ele atinge diretamente o sistema nervoso central e promove toda uma, vamos dizer, um equilíbrio, né? Uma organização do nosso corpo. É muito bom. Uso diariamente para dormir, aplico no punho e no topo da cabeça. Gosto de sentir o aroma dele. Ele é mais amadeirado, né? Gosto bastante. E aí algumas coisas aqui que ele pode proporcionar. Então, apoiar o nosso organismo em estados de doenças degenerativas, celulares e comportamentais. Melhorar estados de depressão, melhorar distúrbios de comportamento, o aspecto da pele, rugas, estrias, cicatrizes, porque ele tem essa ação regeneradora. Para dor de cabeça ele também é muito bom, e aí você pode aplicar da mesma forma do hortelã-pimenta. Apoiar a saúde celular, o sistema imunológico, reduzir tosses persistentes. Emocionalmente, ele é um óleo de conexão, né? Então, um óleo muito utilizado para meditação, conecta pais e filhos, né? É muito bom usar em ambientes familiares que estão tendo muito problema, né? De relacionamento. Ele libera sentimentos de abandono, então, às vezes a gente sente muita raiva, né? Por essas emocionais, ele vai ajudar bastante. E é um óleo de conexão espiritual, como eu falei, e auxilia essa conexão com o divino, tá? Então esses são os 12 óleos essenciais. E pra gente encerrar, eu quero falar duas coisas muito importantes. A primeira é acerca do difusor. Eu tenho o difusor aqui da doTERRA, aquele aqui, ó. Como vocês podem ver, ele tem uma luminária, ele tem programação, né? Ele fica 6 ou 12 horas funcionando. Ele é ultrassônico, então se você estiver num ambiente silencioso, você até escuta o barulhinho, sabe, da água. A névoa não deixa nada em volta molhado. Ele tem uma cobertura de 30 metros quadrados. Então ele é muito bom. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes tem gente que fala, eu quero usar o óleo essencial no difusor, mas eu não tenho difusor e eu não quero comprar da doTERRA. Então eu vou comprar um ali. E aí eu já fiz isso. Eu também achei caro. Comprei numa lojinha. E depois que eu parei de usar, que ele quebrou e tal, eu descobri que ele, por ter um filtro de algodão, que eu via aquele filtro ali, mas eu não entendia. Desculpa. E aí, ele filtra todo o óleo essencial, então não tem efeito terapêutico nenhum. Depois que eu comprei o da doTERRA, eu vi que a névoa não tem comparação, né? É muito mais alta. Então, assim, os benefícios de usar o difusor são muitos, tá? Primeiro que você vai usar poucas gotas para que toda a família tenha resultado, toda a casa vai ser beneficiada, né? Dura muito, né? O primeiro difusor meu tem mais de 1 ano que eu uso diariamente e nunca apresentou problemas. Então vale a pena. Agora, se você não pode ou não quer comprar o difusor da doTERRA, não tem problema. Você precisa utilizar um difusor que seja ultrassônico, tá? Isso é muito importante. E se você não quiser comprar outro difusor, enfim, às vezes nesse momento você não consegue, né, comprar nenhum deles, você pode utilizar outras formas aromáticas, como a própria inalação nas mãos, colocar na roupa de cama, passar pano na casa, fazer um borrifador e borrifar no ambiente, né? Então, existem outras formas, colocar uma bolinha de algodão nos guarda-roupas, na mesa, né? Então, tem outras formas pra gente utilizar, que não precisa ser gastar dinheiro com um difusor que vai quebrar, que não vai aguentar e que não vai promover o efeito terapêutico que você deseja dos óleos. E aí você vai desperdiçar óleo e vai ficar bem mais caro, tá bom? E a última coisa aqui pra gente encerrar é como que você pode se tornar um membro do doTERRA, né? Então, se você
gostou aqui dos 12 óleos, identificou várias necessidades, eu vou te falar como que você pode adquirir. Então, existem 3 formas, tá? A primeira é diretamente com o consultor que te encaminhou esse vídeo, com o preço de varejo, tá? A segunda forma, você pode pagar uma adesão, hoje no valor de R$90, e aí você vai ter desconto por 12 meses. Você vai ter 25% de desconto, pode participar do programa de fidelidade, acumular pontos para resgatar produtos de graça, pode ganhar produtos todos os meses, tá? Então você participa das vantagens de ser um membro do Terra. Vai adquirir todos os produtos do catálogo, que são muitos, com desconto. E a terceira opção é você se tornar um membro através da aquisição de um dos kits. Então, por exemplo, esse aqui é o Kit Brasil, né? Que este mês, comprando o Kit Brasil mais o óleo de coco, que você vai utilizar para diluir alguns óleos para massagem, vai somar mais de 125 pontos e você vai ganhar 2 óleos essenciais, o gerânio e a palma rosa, tá? Então, você vai ter aí 12 óleos do kit, mais o óleo de coco, mais o gerânio e a palma rosa, que são 2 óleos incríveis. E se você fizer a adesão com algum membro da nossa equipe, nós participamos do Clube Diamond, e aí você ganha mais um, que é o Grapefruit de 15 ml. Se você somar todos os presentes, o kit acaba saindo por menos de R$300, né? Se você for fazer a conta do quanto você ganha de presente esse mês, tá bom? Então vale muito a pena, porque são 12 óleos que realmente vão trazer muito mais qualidade de vida para sua família. E comprando o kit, o desconto inicial chega a 50%, tá? Com os presentes que tem esse mês. Então vale muito a pena comprar, até porque o valor dilui, né? Então você vai ter aqui os 12 óleos com valores mais altos, mais baixos, todos por uma média de um valor bem legal. Então, muito bacana aqui você ter essa opção, tá bom? E como eu falei, consultoria, apoio, isso você vai ter para utilizar os óleos da melhor maneira. Bom, eu espero ter contribuído aqui, ter acrescentado. Vou deixar esse vídeo salvo aqui no IGVT. Se eu conseguir também, eu subo ele lá no YouTube. E se você conhece alguém que tem alguma das necessidades que nós falamos aqui e que você acredita que os óleos essenciais podem trazer benefício para ela e para a família, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz, né, de você ter lembrado dela e de trazer para ela também as soluções da natureza. Então, nós aqui estamos vivendo e compartilhando soluções naturais, seguras e eficazes. Obrigada pela presença de vocês, eu desejo que vocês tenham um final de semana abençoado, próspero, saúde e proteção para todos nós.